é a sua missão. Você já se perguntou o que veio fazer aqui nesta terra? Qual é a sua missão? O seu propósito? Pode ter certeza, você não está aqui por acaso. Tem algo importante para fazer. Então, ainda não descobriu? O que move o teu coração? Para onde ele pede para você ir? Todos nós somos seres importantes da criação divina e temos um lugar nesse contexto. A resposta não está na mente consciente, mas está na sua alma, no seu coração. Ele nos fala através do seu amor, da intuição, do sentimento puro e desinteressado. Nós somos centelhas divinas, criados à sua semelhança. Sejamos então luz no mundo. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. Quem não tem mais o que esperar, existe a voz que se levanta e canta, canta promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a quantos vierem. quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. é tua a voz que se levanta
saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti me entrego a saindo ti, de mim buscando minha uma virtude em meio à multidão. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor.
Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Jesus, Lucas 11:13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade, defende a flor com espinhos, protege a plantação útil com adubos desagradáveis, sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueça de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante, passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Emmanuel. Boa noite. Que a paz do Mestre seja conosco. Vamos orar? Elevar nosso pensamento, buscando o nosso Mestre por excelência, para agradecê-lo pela vida, pela essa oportunidade da existência aqui no planeta que Ele, o Mestre, edificou. Obrigado, Mestre. Muito obrigado. Que possamos fazer por merecer todos esses benefícios, todos esses recursos que o Senhor tem nos proporcionado diariamente. Faça-nos melhores, Mestre. Faça com que possamos alcançar gradativamente a nossa transformação moral, a nossa revolução interior, a fim de que possamos combater as nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos erros.
sejamos melhores a cada dia. Que a tua paz esteja conosco, mas que essa paz possa alcançar toda a humanidade terrestre, todos os lares existentes no planeta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Saudações a todos vocês. Queremos manifestar aqui a nossa alegria, a nossa satisfação em poder estar aqui novamente nesse reencontro, para que possamos assim, de alma para alma, estar aqui dispostos e colaborar com essa casa que sempre nos convida aí com muito carinho para participar com vocês nesse intercâmbio de aprendizado. Então a gente vai ler hoje aqui o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, sobre a questão da pluralidade das existências e no primeiro capítulo da reencarnação. Então a gente vai estudar aqui hoje a questão de número 169. E Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Questão 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Resposta: não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Veja bem, meus irmãos, que resposta, né, que a espiritualidade sempre nos dá a respeito, né, das questões que a gente necessita para aprender um pouco mais. Então, a gente observou aí, com relação à resposta, que esse número de encarnações ou de reencarnações, elas são sucessivas. Podemos dizer, sim, que quase infinita. Então, esse número de reencarnação, ela é baseada no avanço de cada ser. Na medida que o ser vai crescendo, ele vai progredindo espiritualmente nesse caminho, né, que nos leva ao Pai, esse número, né, de encarnações, de reencarnações, ela vai diminuindo. Então, quanto mais o espírito vai crescendo, então a necessidade dele reencarnar é menos. Então, a gente observa que Deus não dá privilégio a ninguém. Então, cada um necessita dar as oportunidades de acordo com a necessidade de cada ser. Então, é um motivo então da gente sempre agradecer a Deus as inúmeras ou milhares de oportunidades que tivemos aí nesse longo caminho que estamos percorrendo em busca do nosso burilamento, do nosso crescimento espiritual. Então, é sempre
oportuno a gente estar sempre aprofundando, estudando, saber aprofundar mais sobre as nossas origens, o porquê estamos aqui, de onde nós viemos e para onde nós iremos no futuro. Então, meus irmãos, é uma oportunidade sem igual a gente estarmos aqui. Apesar das inúmeras dificuldades que a gente encontra pelo caminho, porque isso é uma questão que a gente já pode dizer que devido ao planeta na qual a gente está inserido aqui, um planeta, de momento estamos num planeta de provas e expiações, então isso é normal, das dificuldades que a gente encontra aqui. Mas essas dificuldades, esses problemas que existem, que nós encontramos, é uma prova, né? Faz parte desse processo do nosso crescimento. Então a gente está aqui nessa escola bendita para aprender. E quantas vezes for necessário, Deus nos dará sempre a oportunidade de vir aqui. Uns mais, outros menos. Cada vez que nós atingir, quanto mais a gente entender e ir crescendo, com certeza as oportunidades, as reencarnações, elas vão diminuir. Então, para dar seguimento na nossa reflexão da noite, gostaríamos aqui de fazer uma reflexão aqui, de fazer uma leitura aqui de um texto que Miramês deixou para nós, né, que fala justamente sobre essa questão. A gente sempre procura utilizar aqui esses ensinamentos desse Espírito, que sempre nos traz aí muito ensinamento profundos para nosso entendimento. Então, Miramês, ele no livro que ele nos enviou, né, Filosofia Espírita, então ele fala lá sobre a variação no número de reencarnações. Então ele fala para nós assim: as variações de reencarnações incontáveis. Não se pode dizer que cada espírito reencarna certa quantidade de vezes, ou então que os espíritos têm a mesma quantidade de reencarnações. Uns reencarnam menos, outro mais vezes, dependendo do aproveitamento de cada espírito. Isso, porém, não os torna diferentes na sua estrutura de valores. As diferenças se encontram no modo de ser, nas suas escolhas de vida. Mas não se pode esquecer que todos são filhos de Deus, feitos pelo mesmo amor. Uma alma, por ter tido muitas reencarnações, a mais do que outras, não foi mais nem menos feliz na sua jornada de despertamento espiritual. Os espíritos são compensados de forma que não se compreende de pronto, porque todos os caminhos são escolas onde ensinam com muito proveito os mestres da natureza. Não existe infelicidade eterna. A onisciência de Deus não iria deixar que alguns dos espíritos fossem criados com deficiência para tomar rumos diferentes do bem e do amor. As diferenças são simples traço do toque da liberdade, querendo o Senhor dotar seus filhos de maiores amplitudes no campo da libertação espiritual. Recordando a fala de Jesus, podemos repetir que o céu se encontra em todo lugar, basta querermos nele viver. O céu está dentro de nós e fora de nós, não havendo lugar determinado onde possamos comprá-lo ou vendê-lo.
é conquista nossa, na qual uma grande parcela já nos foi e continuará sendo facilitada por Deus. Diz o Livro dos Espíritos que o progresso é quase infinito. Muitos ignoram essa fala, dizendo que é infinito porque a alma não pode chegar até Deus. Com os atributos de Deus, no entanto, querem dizer isso, não sabem o que significa o progresso no mundo dos espíritos. Esse progresso perde seu significado vulgar e alcança outra dimensão, para que a alma se renove no crescimento de outros valores. A razão do homem, que representam grande conquista do espírito, se perde no crescimento da alma e se transforma buscando outra dimensão de sensibilidades, qual o instinto animal, que mudou para o raciocínio. Pois, a lei da evolução. Quando falamos em eternidade, podemos dizer que existem muitas eternidades. O próprio amor que se conhece na Terra não é o amor verdadeiro, nem a caridade, nem o perdão. Tudo isso sofre modulações com o progresso da alma. Estamos, pois, sujeitos às mudanças eternas na nossa ascensão para Deus. Na verdade, reafirmamos, a quantidade de reencarnações varia de alma para alma, sem que seja pior do que a outra. Meditemos nisso, meus irmãos. Então, como a gente falou aí no início, e o próprio Miramês, ele nos deu essa reflexão e nos reafirma aí o que a gente está estudando e o que os Espíritos também respondeu a Kardec, que esse número de reencarnações, ela é quase que infinita. E à medida que os Espíritos vai evoluindo, vai crescendo, essa quantidade ela vai diminuindo também. Então não há essa necessidade. Então, meus irmãos, para concluir, a gente podemos dizer que Deus é sempre bondade, é a misericórdia para todos nós. Então, meus irmãos, Deus, Ele está sempre presente. Então, Ele vai sempre nos colocar nas nossas mãos as oportunidades que nós necessitamos para buscar a nossa ascensão espiritual. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos finalizando aqui a nossa participação no estudo da noite de hoje, agradecendo uma vez mais a espiritualidade, a todos vocês que tiveram aí a paciência e a colaboração de nos ouvir. Fica aqui o meu eterno agradecimento a todos vocês. Muita paz a todos e que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, amigos. Mais uma vez aqui nos encontramos, embora virtualmente, para refletir sobre essa doutrina que nos esclarece e consola. O assunto que será abordado hoje está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 8. Ele fala sobre a aliança da ciência e da religião. Faremos uma rápida abordagem dos itens anteriores que já foram amplamente comentados pelos meus antecessores. O item número 1 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma passagem narrada por Mateus sobre os dizeres de Jesus. Diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo
que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Analisando essas palavras de Jesus, nós percebemos que ele claramente disse que não veio destruir o que Moisés havia feito. Moisés foi um enviado de Deus que cumpriu seu papel de grande legislador e profeta. Então Jesus não veio destruir o que ele fez, mas Jesus veio esclarecer pontos, né? Que a humanidade já estava um pouco mais amadurecida para compreender. Então Moisés recebeu, como nós sabemos, os 10 mandamentos lá no Monte Sinai e os complementou de acordo com o caráter e os costumes do povo daquela época, que vivia na época deles, Jesus. De Moisés, né? Melhor dizendo. Portanto, existem duas partes distintas na lei mosaica. Uma é a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, constante dos 10 mandamentos. A outra, a lei civil ou disciplinar, que ele elaborou, adaptando-a à sua época, para as pessoas daquela época. Então, ele adaptou, ele acrescentou aos 10 mandamentos a parte civil das leis, né, para poder legislar, governar as pessoas naquela época, para disciplinar, melhor dizendo, as pessoas naquela época, que ainda não estavam suficientemente amadurecidas, né, ainda precisavam de leis mais rígidas para serem governados. Jesus, então, com muita clareza, com muita precisão, vem adequar a lei mosaica aos homens da sua época, que já estavam um pouco mais adiantados do que na época de Moisés. Então, na época de Jesus, a humanidade já estava mais esclarecida, mais madura um pouco. Não tanto, mas já havia amadurecido mais. Então, Jesus trouxe maior esclarecimento das leis divinas, né? E veio trazer novas ideias para complementá-las. Então, o mestre, ele veio cumprir a lei de Deus e modificar as leis civis criadas pelo grande legislador Moisés, que eram adequadas na humanidade, àquela humanidade da época do Moisés. Jesus, então, espírito de natureza excepcional, com uma missão divina, veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a vida aqui na terra, mas a vida no reino dos céus, e ensinar também o caminho que para lá conduz. Mas Jesus não disse tudo. Ele apenas pincelou sobre alguns pontos, porque a humanidade ainda não estava, na época de Jesus, também tão amadurecida para compreendê-los. Então, ele pincelou sobre alguns pontos, porque ele sabia que só no futuro, quando a humanidade estivesse melhor preparada, entenderia. Jesus deixou o germe da verdade que germinaria no futuro, a sementinha, né, que germinaria depois. Era necessário a vinda da ciência para que ocorresse a eclosão dessas ideias e o seu desenvolvimento nas pessoas. Então, as ideias que Jesus trouxe precisariam do desenvolvimento científico, do entendimento maior das pessoas, de uma ciência que já compreendesse mais, já esclarecesse mais a humanidade, para que as ideias que Jesus trouxe
pudessem eclodir, aumentar e serem entendidas, né, naquela época. Então, chega a época que a ciência vem, chega entre nós, abre novos campos, abre oportunidade para pensamentos, para o entendimento, e a humanidade começa, né, a entender melhor. A ciência veio trazer essa expansão, né, do conhecimento humano. E, embora o conhecimento intelectual e científico foi muito grande, tenha sido muito grande, muito expressivo nessa época, quando a ciência começou a expandir, contrariou também dogmas das religiões dominantes. E isso gerou um desenvolvimento do materialismo. Alargou ainda mais a distância existente entre ciência e religião. Por quê? Porque a ciência era distanciada da religião por causa das explicações milagrosas, sobrenaturais, sem um fundamento, e muitas pessoas se afastavam da religião por isso. As pessoas que refletiam, que conseguiam, buscavam um entendimento maior da religião, chegavam num ponto que via que ela não tinha explicação. E aí perdia, né, o encanto com a religião, muitas vezes, e deixava de acreditar. Então o homem começou a afastar da religião mais ainda, né? Então, ao invés da ciência trazer uma aproximação, primeiramente ela alargou a distância. O conhecimento alargou a distância entre ciência e religião. Aí foi preciso que uma nova ciência fosse revelada, que é a ciência do mundo espiritual, o espiritismo. Essa ciência, né, ela veio, o espiritismo, né, veio revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. O espiritismo foi como uma chave, veio para abrir o entendimento às verdades ensinadas por Jesus. O espiritismo é obra de Jesus, é ele que o preside, assim como a regeneração que se opera, que está acontecendo, essa nova era que está iniciando, e essa doutrina espírita, ela prepara o reino de Deus aqui na Terra, que foi o que Jesus veio fazer, porque a doutrina espírita vem esclarecer e clarear as ideias sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. É toda fundamentada a doutrina espírita nos ensinamentos que Jesus veio trazer para nós aqui na Terra. Meus irmãos, Kardec também nos ensina que a ciência e a religião, elas são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra, as leis do mundo moral. Todas duas têm, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus, e não podem se contradizer. Elas não se contradizem, elas não podem, porque elas são obra divina, obra de Deus. Se elas se contradizem, uma está errada e a outra certa. Porque Deus não ia destruir sua obra dessa forma. Todas duas são obras de Deus e não iriam se contradizer. Uma tem que estar sempre de acordo com a outra. Ou então, quando elas se contradizem, uma está errada. Pode procurar saber. A incompatibilidade que sempre se pensou existir entre ciência e religião se deve a quê?
a erros de observação e ao exclusivismo humano, né? Que sempre muito egoísta, puxava sempre para si, para o seu entendimento e não para aquilo que a realidade, a observação, o entendimento real dos fatos mostrava. E, desculpem, isto gerou sempre muitos conflitos, intolerância, incredulidade. Agora é chegado o tempo que a ciência, deixando de ser materialista, deve reconhecer o elemento espiritual e a religião reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, uma reconhecendo a outra. Vai chegar o tempo, já está chegando. A ciência já tem buscado muito, né? Muito as explicações sobre espiritualidade, sobre religiosidade, né? As transformações que isso causa na mente, no corpo das pessoas. A gente tem visto muita reportagem explicando isso, né? E a religião, por sua vez, procurando se basear nessas leis também, né? No que as leis divinas trazem para nós, né? A religião, ela tem que se fundamentar também nas leis de Deus. Não pode se afastar delas, explicando tudo como sobrenatural, uma coisa que não tem explicação, porque tudo tem uma explicação com base nas leis de Deus. E assim, as duas, ciência e religião, se apoiando, caminhando juntas, vão crescer e obter um poder inabalável de acordo com a razão e com a lógica dos fatos, que é isso que é necessário, é isso que é preciso acontecer, né? Elas caminharem juntas, uma apoiando a outra, e aí o poder das duas, né, vai fundamentar, né, a lógica dos fatos. Ciência e religião não se entendem até hoje porque cada um encara as coisas sob o seu ponto de vista, seu exclusivismo, e se repelem. É preciso se unirem, é preciso o traço de união que se encontra no conhecimento das leis do mundo espiritual e nas relações com o mundo corporal. Kardec compreendeu isso, compreendeu a importância dos ensinos espíritas na revelação do mundo espiritual, das suas leis, dos seus habitantes, da sua influência sobre o mundo material e os seres. Ele percebeu que com os estudos do Espiritismo, a ciência deixará de ser exclusivamente material e levará em conta também o elemento espiritual do homem. E a religião, por sua vez, acompanhará as comprovações científicas, reconhecendo-as, aceitando-as, porque a ciência também tem origem divina, está fundamentada nas leis de Deus. Então, afirma Kardec, a religião, não mais desmentida pela ciência, se tornará uma potência indestrutível, porque estará com a razão e não se lhe poderá opor à lógica dos fatos. Kardec também afirma, e isso está na Gênese, no capítulo 1, item 55, ele afirma o seguinte, que o Espiritismo é uma doutrina em evolução como tudo que existe. Assim, jamais será ultrapassada, visto que se a ciência provar algo diferente do que ela diz, ela se modificará nesse ponto e acompanhará a ciência. Então, ela se transformará se for necessário,
Mas até hoje, até os dias atuais, há 150 anos atrás, né, que foi codificada a doutrina espírita, até hoje Kardec não foi desmentido em nenhum único ponto. A ciência hoje, nos dias atuais, caminha na direção da descoberta do espírito imortal. Como eu disse, tem, né, buscado essa compreensão, tem aprofundado muitas vezes estudos, percebendo, né, o espírito, a importância do espírito, a importância da mente, a importância desse mundo que se descortina para nós, que é o mundo espiritual. E descobrindo também a ciência, esses princípios como reencarnação, influência do mundo espiritual sobre os encarnados, e esses temas cada vez mais são aceitos pelas pessoas que não são espíritas, mas que aceitam esses princípios como verdadeiros, compreendem e aceitam, embora não estão, né, compondo as fileiras dos espíritas, mas já começam a compreender e aceitar as ideias fundamentais da doutrina espírita. Kardec afirma, né, que com o conhecimento do mundo espiritual, das suas leis, das suas relações com o mundo material constatados pelo Espiritismo, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão, e esta, nada encontrando de ilógico na fé, venceu o materialismo. Então, uma coisa muito interessante, né? Porque raciocinando, né, a razão que nos leva a refletir, a entender, e quando a fé nos leva a essas reflexões e a aceita como reais, como lógicas, não vê nada de ilógico, o materialismo perde espaço, ele cai por terra. Por quê? Porque percebe-se, né, a importância dessas revelações, dessas verdades para explicação, né, de tantos acontecimentos aqui, de tantas coisas. Então, as reflexões são importantes. A fé raciocinada é muito importante para o entendimento de muitas coisas que até então a ciência não conseguia explicar. E hoje, com o raciocínio, com a fé, com o estudo, né, do mundo espiritual, o materialismo começa a ser vencido. A fé preconizada pelo Espiritismo é a fé raciocinada, dotada de conteúdo intelectual e submetida à luz da razão. Os princípios aceitos são aqueles que são demonstrados com evidência ou que resultam da observação. A ciência, pois, tem muito a ganhar com as revelações espíritas, que lhe ampliam o campo de ação no entendimento do mundo em que vivemos e seus habitantes. Estamos, meus irmãos, no limiar da nova era para a humanidade. Nós estamos dando os primeiros passos para um mundo de regeneração, né? Toda uma revolução moral está acontecendo, preparando os espíritos, trabalhando-os, transformando-os. Inevitáveis modificações nas relações sociais ocorrerão, e a elas ninguém nem nada poderá se opor. Por quê? Porque elas estão nos desígnios divinos e resultam de uma de suas leis, a lei do progresso. Então, todos nós estamos inseridos, né, nesse contexto do progresso. O progresso é o objetivo nosso. Deus nos criou para sermos perfeitos, para progredirmos, chegarmos até Ele. E só chegaremos através do progresso, né, da nossa transformação moral,
da nossa transformação intelectual. Nós precisamos progredir para chegar até Deus, né? Então nós estamos nessa lei, inseridas nela. E a religião é uma alavanca que nos leva até Deus, assim como a ciência. Então precisamos delas para esse progresso, ao qual estamos ligados pela lei divina. Então, que todos, né, possam ter compreendido um pouquinho mais sobre essa importância da religião andar, né, junto com a ciência e a ciência junto com a religião para permitir esse progresso. Que Jesus nos ampare, que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Boa noite a todos e muito grata pela atenção de vocês. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz.
E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.